A palavra que Deus nos revelou. Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe assim: me façam outros deuses e outro canto. Se de certo amanhã, estas horas, não puser a tua vida como algum deles. E vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se impôs debaixo de um zinho, e pediu em seu ânimo a morte. Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zinho. Então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as barras e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. E levantou, pois, e comeu e bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirar. E ele disse: sai para fora e põe no monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e fendia sobre os montes e quebrava as penhas sobre a face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio o terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, no fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada, sucedeu que, ouvindo, Elias envolveu o seu rosto, a sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E veio a ele uma voz que lhe dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu só fiquei que busco a minha vida para me tirar. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo caminho, pelo deserto de Damasco, vem hoje a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nimsi, ungirá rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, Abel, Meola, ungirás profeta no teu lugar, e há de ser que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com o 10º, e Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os dois e correu após Elias e disse: deixa eu beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque eu tenho defeito. Voltou, pois, atrás dele, tomou uma junta de bois e matou, e com o aparelho dos bois cozeu as carnes, deu ao povo comer. Então, e se levantaram e seguiu a Elias e o servia até aqui. Louvado seja Deus, santa palavra que Deus nos revelou nesta noite. Fala a respeito de Elias,
homem de Deus, profeta de Deus, escolhido e separado por Deus, um profeta diferente, profeta que não ficava pelas praças pregando, pelas ruas da cidade, não. Era de poucas palavras, mas o pouco que Deus dava dele pregar, dele profetizar, Deus cumpria tudo, irmão. Às vezes nós temos que falar bastante para ver pouca coisa, mas às vezes uma palavra de Deus na tua vida vai te libertar. Glória a Deus. Vai libertar você, vai libertar tua casa, pode libertar tua alma, pode libertar tua família. Uma palavra de Deus, irmão, põe muita coisa no lugar. Uma palavra guiada por Deus, irmão, ela tem um efeito muito grande. E Deus tomava conta de Elias, irmão. Se nós ler aqui no capítulo anterior, 16, 17, né? Acabe casou com Jezabel, uma mulher endemoniada, uma mulher que servia a outros deuses, irmão. Isso que é bom, o irmão e a irmã, procurar um servo, uma serva de Deus, que serve um Deus só, que crê em Jesus Cristo, na salvação, na vida eterna, e que seja homem e mulher de Deus de verdade, irmão. Porque dependendo da escolha, dependendo do que acontece, né? Israel estava tão bem, mas de repente casou com essa mulher e ali Acabe foi ficando transtornado, né? Quando o transtorno toma, é o adversário que entra. Mas quando Deus entra, o adversário tem que ir embora. Pode dar glória a Deus quando entrar na tua vida, o adversário vai ter que ir embora da tua vida. E Deus sempre sustentou Elias, irmão. Sempre. Sempre que ele passou necessidades, né? O Senhor socorria ele, nunca deixava ele confundido nem envergonhado, sempre aparecia e ele trabalhava para Deus, irmão. E bem-aventurado é o irmão e a irmã que tem prazer de trabalhar para Deus nessa obra maravilhosa, irmão. Trabalhando para Deus, Deus não deixava faltar nada para ele. Ele só deu uma sentença, irmão, que Deus mandou. Falou, não vai chover mais em Israel, não vai chover mais nessa cidade, nem em Israel, nem em Samaria, não vai chover nessa região todinha que está aqui, até o tempo que eu voltar e que Deus dê a ordem para a chuva descer de novo. Então o povo sofreu bastante, irmão, por causa de Jezabel e por causa de Acabe, que não deu ouvido à palavra de Deus. Bem-aventurado quem está aqui e está dando ouvido nesta palavra. Então, irmão, ali ele já teve que fugir algumas vezes. E Elias não é que ele era covarde, irmão. Ele precisava sobreviver. Ele precisava carregar o dom que Deus deu para ele sem morrer na espada. Principalmente do adversário. E quando é Deus que busca nós não tem medo. Deus fala, eu vou vir te buscar, você não tem medo nenhum. Você fala, louvado seja Deus, eu estou indo porque chegou a minha hora. Mas quando vem aquele medo, aquele pavor de morte, é a sombra da maldade e da morte que está passando na tua vida. Então, às vezes, o irmão e a irmã se escondem para preservar aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. E hoje nós estamos aqui dentro desta igreja, nessa caverna espiritual, escondido da opressão do adversário na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aqui dentro o Senhor está sustentando a nossa alma. Come pão e bebe água, que a tua jornada é longa, Padre. Irmãos, vamos ficar em bastante comunhão, vamos conversar, vamos ouvir a palavra. Vamos ficar na comunhão para nós entrar no santuário. Você precisa entrar no santuário?
Do jeito que você entrou, você não pode sair. Se você entrou de um jeito, você tem que sair de outro. Se entrou fraco, você tem que sair forte. Se entrou sem entendimento, você tem que sair com entendimento. Se entrou sem virtude, sem paz, sem comunhão, sem alegria, você precisa sair diferente, com a tua vida renovada, com uma fé renovada, com uma virtude, uma comunhão renovada. Haja um renovo aqui, em nome do Senhor Jesus. Então o Senhor renovava ele, irmão, pelo seu espírito. E chegou num monte, lá no lugar que ele estava escondido também. Aleluia, de repente chegou, irmão. Aleluia, ele desfaleceu ali. Nem orvalho, nem chuva, nada virá. Glória ao nome do Senhor. Mas de repente, aleluia, quando ele dormiu e acordou, quando ele acordou, irmão, tinha um corvo, né? Tinha um corvo que trouxe o alimento que ele precisava, irmão. Mas o corvo, ele não traz alimento para ninguém. É uma espécie diferente, né, irmão? Tem a espécie dos abutres, urubu, tem a espécie do corvo, tem a espécie que tiver. No mundo, tem vários espíritos, vários demônios, Espírito Santo de Deus, espírito maligno do adversário. Não importa os espíritos que estão lá fora. O que importa é o Espírito de Deus que está aqui dentro falando com a tua alma. Aleluia. E Deus toma quem Ele quer para te abençoar também, irmão. Deus toma quem Ele quer. E Ele falou com o corvo, e o corvo levou o alimento e deixou lá para Elias. E quando ele viu, era um alimento que ele tinha que comer. Ele tinha que comer porque Deus tinha que sustentar ele. Então o Senhor te diz, hoje não é o corvo, é o Espírito Santo da palavra e está trazendo um pedacinho de pão, um pouquinho de água, um pedacinho de carne. Olhe comer e beber que a tua jornada é longa. Ninguém vai da tua carreira, nem espiritual, nem material. Se a tua carreira foi embargada, hoje eu vou desembargar a tua carreira. Como eu sustentei Elias pelos corvos, eu vou sustentar você pelo meu Espírito Santo. Você pode estar no norte, você pode estar no sul, você pode estar no leste, você pode morar perto, você pode morar longe, você pode morar nesse país, até em outro país. Aonde você estiver, guiado pelo meu Espírito Santo, pode estar até sofrendo por alguma coisa que você falou, por alguma coisa que você pregou, por alguma coisa que você profetizou e não gostaram. Glória ao nome do Senhor. Acabe não gostou de ouvir aquilo. Jezabel também não, porque a maldade estava no coração deles, a falsidade estava no coração dele. Ela mexia com as magias negras, ela mexia com os demônios. E às vezes você tocou num demônio e o demônio, o inferno se levantou. Mas dá glória a Deus, tudo que se levantou vai cair por terra. Diga lá, dá mais um glória a Deus, irmão. Espírito de Acabe, espírito de Jezabel, espírito de feitiçaria, de macumbaria, vida nessa igreja, tu desembargando a tua carreira. Aí deu tempo, irmão. Deu tempo de Deus. 3 anos e 6 meses. Deus falou, volta, profetiza, mas antes de você profetizar que vai chover, eu tenho que fazer uma limpeza naquela cidade. E ele voltou, irmão. Ele voltou, mandou um recado lá para o rei. E o rei, muito bravo, foi encontrar com ele. Falou, você é o causador. Você é o causador. Jogou a culpa nele, irmão. Aonde está a maldade, está a mentira. E jogou a culpa nele.
E Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Ele teve que fugir 3 anos e 6 meses, e o Senhor mandando o corvo, mandando um, mandando outro, a viúva. Aleluia, chegou numa casa, uma viúva estava lá, e ele falou assim, tem alguma coisa para comer? Ela falou, não tem. Tem só um pouquinho de farinha, só tem um pouco de azeite, vou fazer um pãozinho aqui para ele, meu filho, morrer. E ele virou e falou, faz primeiro para mim, porque a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai terminar até Deus chegar na tua vida. Dá para dar um glória a Deus, irmão. Faz para Deus, porque a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija eu vou multiplicar na tua vida. E ela fez, irmão. Ela fez com amor. E o que você fizer com o Senhor, faça com amor. E ela fez com amor e o Senhor sustentou, ficou tudo registrado. Depois vai mandar de ler nas suas casas. Ele fica lendo só, né? Ficar só vendo coisa no celular que não presta, como falou. Lê a palavra de Deus. Vê as coisas de Deus, irmão. Busca as coisas do céu e as demais coisas vai ser acrescentada na tua vida. É verdade? Então aí ele voltou e falou, oh, você é o causador do mal de Israel. Falou, eu não casei com Jezabel, eu não casei com uma idólatra, eu não casei, não foi eu que casei com uma pessoa que mexe com as magias e crê no Deus de Baal, em Deus de imagem, em Deus que não existe. Quem fez isso foi você. Você olhou pelos olhos da carne, cara. Aleluia. E Deus não se agradou. Se você olhar pela carne, Deus não se agrada. Mas o que você olhar com os olhos do Espírito, Deus se agrada. Mas ele tinha perdido a visão espiritual. Irmão, não perca a visão espiritual. Não perca aqui do Espírito Santo por nada. Ainda que você perca a tua casa, teu carro, teu filho, tua filha, enterre um, enterre outro, mas não larga desse Deus por nada. Porque tem gente que fala, se morrer meu pai, se morrer minha mãe, se morrer meu irmão, se morrer ele, se morrer aquele, aleluia, eu quero morrer também. Alamanasalaia. Tem a hora do pai, tem a hora da mãe, tem a hora do filho, mas enquanto não chegar a hora, o diabo não te mata. E você não morrer porque eu te amo. Pode deixar que quando eu vim te buscar, eu até te dou um aviso, viu? Ou pela palavra, te dou um sinal. Falo, prepara a tua casa aí, ó. Pede perdão aí. Dá uma andada aí para ver se não deixou nenhuma pendência. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Será que tem alguma pendência a ser resolvida aqui? Espiritual? Material? Na tua causa? Na tua necessidade material, as pendências que tem, dá na minha mão que eu vou resolver para você. Então, irmão, glória ao nome do Senhor. Ele reuniu lá, falou com o rei, ó, vamos fazer o seguinte, chama lá quantos profetas de Baal tem? Falou, tem uma congregação cheia, a nossa igreja é lotada. Profeta de Deus, morreu todo mundo na espada. Eu estou sabendo que a tua espada cortou a cabeça de muitos, mas a tua espada não vai cortar minha cabeça. Ele desafiou o inferno de novo. Dá glória a Deus, não tenha medo do inferno. Não tenha medo do mundo. Não tenha medo quando alguém te ameaçar de morte. Tenha medo da mão de Deus.
Tenha medo de pecar, tenha medo de errar na presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, porque a tua cabeça e a tua vida não vai ficar na espada de demônio nenhum. Dá para dar glória a Deus aí, irmão? Que palavra santa e gloriosa que Deus está mandando nessa noite. Mas hoje eu vou mandar a tristeza embora. Hoje eu vou tirar essa depressão da tua vida. Hoje eu vou tirar essa enfermidade com raiz e tudo. Hoje tem coisa para mim arrancar da tua vida que ninguém arranca. Tem coisa para mim tirar da tua vida que ninguém tira. Glória ao nome do Senhor. Restaura aí o que é no teu coração. Tem um glória na tua boca. Tem um pouquinho de linguagem ainda. Tem um pouquinho de fé ainda na botija. Se não quer abre o coração e enche a botija. E a manda salaia. Meu Deus, eu vou multiplicar o azeite do bem na tua vida. Vamos juntos 450 lá da sua congregação cheia. Aleluia. E nós vamos descer lá e vamos ver qual que é o Deus verdadeiro. O Acabe deu até risada dele. Que bom. Mas já vai lá e corta a cabeça dele mesmo. Porque antes ele tinha um monte de profetas junto dele. Mas foram matando tudo. Jezabel, tudo que ela sabia que era dom de Deus, tudo que ela sabia que vinha de Deus, aleluia, ela fazia para acabar e Acabe para exterminar. Então, tudo que o homem fica sabendo, aonde tem Deus, e o diabo fica sabendo aonde tem Deus, e o que tem de Deus dentro de você, o inferno também quer exterminar. Glória ao nome do Senhor. Cria lei, cria regra, cria procedimento, cria doutrina, aleluia, para matar o dom de Deus. Que eu pegar você não vai sobrar nada. Eu vou pregar para o inferno e para Jezabel. Eu vou Jezabel. Glória a Deus, igreja. Nossa, Jesus. Tira a sua que te me manda lá na nossa mão. Quantos sangue de homem de Deus que caiu sobre a terra, quantos santos de Deus que foram mortos na espada. Nega a Deus agora, nega a Deus agora, nega a Deus aí de Israel, nega o Deus de Abraão, nega o Deus de Isaac, nega o Deus de Jacó, aleluia. E eles morriam na espada, mas não negavam. Dá glória a Deus, irmão. Por você não me negar, eu vim para te socorrer. Por você me amar, eu vim para te socorrer. Aleluia, eu te amo e eu vou te ajudar a chegar até o fim da bandeira da vitória. Aí reuniu lá os 450 profetas de Baal. Aí veio lá alguns judeus, lá, alguns samaritanos, alguns que eram de Israel também. O povo, chama o povo. Ele andava escondido, irmão. Ele andava bem escondido. Ninguém achava Elias porque Deus guardava ele. Toda vez que o diabo te procurar, eu vou te guardar. Mas toda vez que eu, Deus, te procurar, eu quero te achar orando, cantando, me servindo dentro da minha casa. Você fez um pacto comigo, eu fiz um pacto com você. Mas o adversário não é contente com as obras que eu já fiz e com as obras que eu tenho para fazer. Mas se ele não está contente, o importante é você alegrar o teu Deus. Alegra Deus, alegra Jesus Cristo, que ele te alegra. Glória, glória a Deus. Aí juntou lá, vamos fazer um holocausto. Aí já era empregado, hein? Tem obra que Deus vai fazer no oculto na tua vida. Tem obra que Deus vai operar e está operando na tua vida no oculto.
Tem obra que eu vou fazer que você não vai poder contar para ninguém. Quantas vezes a inveja tomava, né, irmão? Fazia fechar um negócio, falava e abria o negócio e não dava certo. Por causa da inveja. Ô espírito de inveja, sai da vida dessa igreja. Sai da casa da minha serva, sai da casa do meu servo, que entre as bênçãos pela porta, pela janela, e dá glória a Deus que eu vou por anjo até no telhado da minha casa. É Deus que está revelando essa palavra. Tem lição. E aí, plenário, faz o boi de vocês aí e clama o Deus de Baal, que é o Deus de vocês. Pode clamar. E depois eu vou fazer também. E o Deus que mandar fogo do céu e responder, o povo serve a Deus e segue esse Deus. Glória a Jesus, Nazareno. E assim foi feito. Fizeram o holocausto lá, e eles, ô Deus Baal, aparece, aparece. E aí o espírito do suicídio, olha aí, irmão. O espírito do suicídio já manifesta lá atrás. O que hoje os meninos, as meninas estão retalhando o braço para querer se matar, cortando assim, já viu? Esse espírito assim, ó, que pega e corta tudo o braço assim, ó. E alguns morrem, outros não conseguem morrer. É o espírito de Baal que tomou aqueles homens. Porque eles clamavam, e não acontecia. E o Deus deles não aparecia. E quando Deus não aparece na vida de uma pessoa, o adversário quer tomar a oportunidade para acabar com a tua vida. Para acabar com a vida de alguém que você ama. Quantas vezes o adversário já falou no teu ouvido, é melhor morrer do que viver? Aleluia. Porque depois Elias passou uma opressão. Mas uma coisa é passar a opressão sem Deus, e outra coisa é passar a opressão com Deus. Quem está com Deus vai e os homens clamavam e não vinha, irmão. Não vinha. Aleluia. Ele falava, clama mais alto, chama mais alto, glória ao nome do Senhor. Chama mais alto para ver. Às vezes ele está ocupado, glória ao nome do Senhor. Aleluia. E estava ocupado mesmo, irmão. Aleluia. Porque quando Deus quer, o diabo manifesta. Deus deixa ele manifestar. Mas quando Deus não quer, Deus não deixa ele manifestar. Deus não deixa ele nem chegar perto. Então dá glória a Deus. Na tua vida vai ter hora que você vai sentir Deus tão perto que o adversário não vai chegar nem perto de você, que vai sair uma vareta de fogo da tua boca. Glória a Deus aí. Vai sair fogo de fogo. E o inferno vai morrer por 7 caminhos da vida. Basta na maca tava suja, basta tudo queimando que está remando no espírito do vício, espírito da droga, espírito do roubo, espírito da miséria, espírito do tráfico, espírito da macumba, da inveja, da glória a Deus, eu estou mandando tudo embora. E a nação, você vai me servir, você vai fazer a minha vontade, ninguém te tocará. Glória a Deus. Começaram a se cortar, começaram a se retalhar, para ver se o sangue deles caísse sobre a terra e o Deus dele aparecesse. Só teve um que deu direito à salvação para mim e para todos que estão aqui. E quando o sangue dele, o nome dele é Jesus Cristo Nazareno, quando o sangue dele, o soldado enfiou a espada, desceu sangue, quando os pregos foram encravados na mão, quando a coroa de espinho foi colocada na cabeça dele,
e que o sangue dele desceu na terra, Alamanasalaia, o Pai se manifestou e falou: agora o meu poder está tomando meu filho para dar libertação para a igreja, para dar libertação para o povo. Aleluia. Então aquele sangue dos filhos de Baal não servia para nada. Era do espírito da morte, era do espírito de homicida, era do espírito de suicida. Aleluia. Aquele sangue não servia para nada, só para apodrecer mais a terra. É o que está acontecendo no mundo aí fora. Um tira a vida do outro, um tira a paz do outro, não tem paciência nem no trânsito. Aleluia. Se deixar, pega a faca, mata, pega o revólver, mata, resolve, aleluia, do jeito que tem que resolver. Alamaná é o sangue que cai na terra, glória ao nome do Senhor. É a mulher que não saía com ninguém, depois sai com 2, 3, o marido descobre e mata ela. Aleluia. É o homem que sai com 2, 3, depois descobre e mata ele. Glória ao nome do Senhor. É um que provoca o outro, e é os demônios que bate cabeça com cabeça para tirar a paz do mundo, a paz da terra. Espírito de mal, sai da vida dessa igreja. Glória bem forte, irmão. Suia, manaia, fora. E aqui dentro eu estou te cobrindo com meu sangue. Que palavra santa. Irmão e irmã que está aqui, Deus manda te dizer e você responde num amém glorioso. E glorifica o meu nome com alegria. Igreja, em nome de Jesus Cristo, seja coberto com meu sangue agora. Segunda vez, em nome de Jesus Cristo Nazareno, seja coberto com meu sangue agora. A terceira vez vai lá na tua casa, lá no teu filho, lá na tua filha, vai atravessar a tua sociedade agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, seja coberto com o sangue agora. Continua cantando a tua semelhança, o diabo não pisa, o diabo não pisa em tempo. A glória dessa igreja glória a Deus. O fogo do céu, irmão. Aí Elias foi lá e não casou. Senhor, mostra que tu é Deus agora. A partir dessa hora, eu te amo. Glória a Jesus. Pensando que você vai ser destruída? Destruído, sendo que agora que eu estou começando a minha obra, agora que eu estou começando a trabalhar, o adversário já está se levantando, já está querendo tirar tuas forças de novo, querendo tirar tua paz, querendo tirar tua alegria. Alamanaia, aleluia, você vai falar igual o salmista falou: alegrei-me quando me disseram, vá na casa do Senhor. Aonde você vai? Na casa do Senhor. Aonde você vai buscar a palavra do Senhor? Na casa do Senhor. Quando Elias orou, o céu se abriu, jogou água tudo em cima lá do holocausto, mas desceu uma bola de fogo, irmão. Era aquele fogo que chamava justiça. Aleluia, a igreja crê na revelação. Eu vou mandar umas bolas de fogo do céu descer
E nelas vai estar escrito justiça. E a Manassalaia desceu e consumiu o holocausto, porque Deus se agradou daquele holocausto. Não, glória a Deus, eu me agradei da tua oração. Eu me agrado do teu holocausto. Eu me agrado quando você canta, quando você ora, quando você toca, quando você dá glória, quando você manifesta, quando você visita. Quando você faz a minha vontade, e o inferno fica perguntando, aleluia, glória, desceu fogo do céu, aleluia, a igreja de Satanás correu, os 450 começou a correr, e Elias só botou uma espada na comunhão, me segue uma espada nova aí, me segue uma espada nova, quem tem espada pega, porque não vai sobrar nenhum desses 450 que te acompanham a vida inteira. Aleluia! Esse glória é meu. Essa linguagem é minha. Essa virtude, essa comunhão é minha, nosso Senhor. E eu te quero assim, ligada. Mas antes do diabo chegar amanhã, eu cheguei primeiro. Que Deus demanda uma pergunta da vida. Eu vou virar a tua vida, eu vou virar a tua vida, eu vou chorar a tua lágrima. Você não vai esquecer, você não vai. Deus está aqui. Quando Deus se agrada, Ele manda fogo. Não sobrou nenhum para contar a história. Depois a Jezabel mandou uma ameaça. Falou, agora eu cato esse Elias. Não era qualquer espírito não, irmão. E o irmão e a irmã que está aqui, nós mandamos te dizer, você não está lidando com qualquer espírito não. A coisa não está para brincadeira não. Ou você seja um crente sério, ou seja uma mulher crente séria, senão a Jezabel e os filhos de Belial vai te destruir. Mas eu te trouxe aqui para te dizer, pelo poder e pela virtude que já te cobriu, o meu amor e a minha misericórdia te alcança. E ele fugiu, irmão. Aí chegou a hora de se esconder de novo. Aparece, Deus faz em plenário, depois tem que se esconder. Aí alguém falou, que profeta é esse? E ele subiu lá no Monte Horebe, caminhou 40 dias, né? 40 dias. Mas antes disso, né, ele ficou tão desanimado que ele foi pelo deserto, assentou debaixo do luzinho e no seu ânimo ele pediu a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Se ele tivesse porta aberta, ele se matava ali na hora. O espírito de Baal lá tomaria ele e se matava. Os espíritos de Baal. Mas eles retiraram. Os 450 homens morreram, mas os 450 demônios, as legião, foi fazer opressão na cabeça de Elias. E ele chegou pedindo morte. Falou, não sou melhor do que os meus pais. Tu já limpou Israel,
O povo já está lá, aleluia, não sobrou ninguém. Mas já que não sobrou ninguém, não tem mais igreja, não tem mais nada, não tem plateia, aleluia. E o diabo falando: cadê o teu Deus? Cadê o fogo que descia? Cadê a glória que te tomava? Cadê a virtude que te pegava? Cadê a luz que você tinha? Cadê a sabedoria que você tinha? Cadê o discernimento que você tinha? Foi tudo embora. Você perdeu tudo. Mas você não perdeu eu. E você tendo eu, você tem tudo comigo. Porque eu tenho muito mais para dar do que o diabo para tirar. Adore o meu nome. Irmão, que palavra gloriosa. Mas como é que não tem liberdade para pregar? A igreja está na comunhão, na salária. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor trouxe ali um pão cozido. Ali já foi o anjo do Senhor. Já era outro estágio. Ali Deus não precisava nem de corvo mais. Glória a Deus. Corvo foi lá atrás. Glória ao nome do Senhor. Ele já tinha subido um patamar de santidade. Ele já tinha subido um patamar de comunhão. Mas como que um homem que sobe um patamar de comunhão perde a morte? Aleluia, não tem jeito. Olha a resposta que está aqui dentro da palavra, dentro da letra da palavra que eu estou pregando. E foi ali naquela hora, já não foi o corvo, foi o anjo do Senhor. Aleluia, com um jarro de água, aleluia, o nome do Senhor, e com um pão na brasa, glória ao nome do Senhor. Parece que ele fez um pão lá no churrasco para ele, glória. Não, glória a Deus aí, irmão, na salária. Tem hora que o Senhor vai banquetear na tua alma sozinho, sem você, Deus e você. Glória a Deus. Que diante da tua casa cheio de churrasco, cheio de bebedeira, cheio de demônio, sem Deus não adianta nada. É melhor um pãozinho assado na brasa, sozinho na paz, do que um monte de demônio te rodeando. Glória a Deus. Hoje você vai sair daqui com o meu senso te rodeando. Eu estou sentindo um poder. Você está sentindo, irmão? Eu sinto o poder de Deus para pregar essa palavra. Aí, irmão, o anjo falou: ó, come e bebe, comeu e bebeu, e o anjo tornou a segunda lei, comeu e bebeu e dormiu, irmão. Ele dormiu porque ele estava muito cansado. E o irmão e a irmã botavam assim: eu estou cansado. Eu estou cansado. É muita dor. É muita dor. É muita decepção. É muita dor. É muita angústia. É muita tristeza. São muitas as dores feridas. São muitas as dores guerras. As minhas batalhas, se fosse uma só, mas foram muitas, são muitas, Senhor. Aleluia, quando eu penso, aleluia, que eu venci uma, já tem outra. Era para matar os 450 profetas de Baal. Acabe pegar aquele homem e falar: olha, a partir de hoje ninguém mais mexe com você. Pelo sinal e pela obra que Deus se tomou aí, ó, a justiça de Deus já veio. Fique em paz, come comigo. Essa Jezabel aí, ela vai embora, ela vai morrer, glória ao nome do Senhor. E nós vamos cuidar de Israel, glória. Aleluia, Acabe era rei, sabia que tinha que fazer isso, mas não fez. Aleluia, o que o homem não faz para você, eu vou fazer. Mas Deus promete cumprir, glória a Deus. Então ele não tinha reconhecimento. Aleluia. Ele não era reconhecido. Ele era um fugitivo.
por amar o nome de Deus. Mas era um sobrevivente. Mas chegou ao ponto de falar: entrego na minha mão o teu Espírito, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Sabe por que Deus não levou ele, irmão? Sabe por quê? Não é porque ele não estava preparado. Aleluia. O único que estava na cruz. Ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? O pai olhando o filho ser morto de longe. Qual pai que aguenta? Qual é a mãe que aguenta ver um filho apanhando? Quem é que aguenta ver alguém da sua família sofrendo, chorando? Aleluia, o pai olhando lá do céu, aleluia, se afastou, aleluia, só para ver qual seriam as últimas palavras para calar o inferno. Aleluia, Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia, ele sentiu aquele vazio que muitas vezes você sente. E aqui, aleluia, o profeta Elias também sentiu esse vazio. E a diferença é que o profeta não era o filho de Deus. Se ele fosse o filho de Deus, Deus levava ele e salvava nossas almas, mas ele não era. Ele não era o Messias enviado. O Messias enviado era Jesus Cristo. E na última hora falou: aleluia, mas na tua mão, Senhor, eu entrego o meu espírito agora. O véu do templo rasgou de cima e embaixo. Alamanaia, os mortos saíram do sepulcro. A morte entrou em Cristo. Alamanaia, mas Deus deixou e Deus permitiu. E tem coisa que Deus deixa e Deus permite na tua vida. E tem coisa que Deus não deixa e não permite. E tem coisa que é minha permissão. E tem coisa que não é a minha permissão. O que é a minha permissão você vai aguentar. Você falou que não tem força, mas o que é a minha permissão você vai aguentar. E o que não é a minha permissão, Deus dá uma ordem: para-te agora, Jezabel. Para-te agora, feitiçaria, macumbaria. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor. Aleluia. Esse espírito que tomou Acabe, que era rei de Israel, que era um homem de Deus, era um ancião de Deus naquele lugar, era um ungido de Deus como rei. Esse espírito de Acabe está tomando muitos homens de Deus na terra também, nas igrejas, nos púlpitos, sem oração, sem consagração, sem buscar o céu. Sem o Espírito, ficarão confundidos e envergonhados, mas o que abrir a letra no Espírito, eu não mostro amor agradável, então que é do jeito que eu quero. Da glória a Deus, recebe a ciência da palavra, e recebe a ciência do céu, a ciência da letra morta, mas a ciência do Espírito de Deus. E ninguém morre, tá, glória a Deus. É uma engrenagem espiritual e material. E está aqui, ó. Que está nessa Bíblia aqui, tem que estar dentro da nossa alma. Decore salteado. Sabe por que as criancinhas devem ir na reunião de jovens? Leva suas criancinhas na reunião de jovens. Quem não levou se arrependeu, e quem não levar vai se arrepender também. Porque eles decidem assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Não é assim? Acontece o que acontecer na vida deles. Pode parar dentro do presídio, pode parar no manicômio, no hospital. A palavra de Deus vai estar guardada no coração deles. E fala: o Senhor é o meu pastor. Eu lembro que eu recitava, eu lembro que eu ouvia essa palavra, eu lembro que eu ouvia: eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor.
Fica tudo gravado. Dá glória a Deus, irmão. O diabo, pela tecnologia, já quer gravar o que não presta na vida das crianças desde pequenininho. Mas diz o Senhor, o diabo pode vir quando eles for pequenininho para querer destruir o que eu vou fazer na vida deles. Mas tem uma coisa, antes que o diabo venha, eu entro nos ventres e unjo as crianças no ventre da mãe. Dá para dar glória a Deus, irmão? Maria e Isabel, quando saudou uma outra, as crianças saudou no ventre. A geração é uma geração abençoada. Aí o anjo falou, levanta, come de novo. Aí ele comeu. Come porque você está aí, só sobrou eu. Mataram todos os profetas, não tem igreja, não tem mais nada. O rei não reconheceu, não fez nada por mim. Aleluia, levanta, come. Aleluia, volta. Unge Jeú, unge Azael, unge Eliseu. Porque o que escapar da espada de um vai cair na espada do outro. Por isso que é bom os irmãos músicos, está tudo na comunhão, a igreja, os porteiros, tudo na união. E que adianta uma igreja com 30 porteiros e 30 brigando um com o outro, 30 porteiras, um brigando com o outro, uma confusão, 700 músicos, um querendo bater o instrumento na cabeça do outro. Ministério lotado de gente, os bancos tudo lotado aqui, um mais ciumento que o outro. Vou pregar o que Deus está pregando. Às vezes o homem de Deus está pregando e o outro está falando, se eu pudesse eu puxava o tapete dele. Dá glória a Deus. Eu vou puxar o tapete do teu adversário. Esse espírito não permanece dentro da minha casa. Dá glória a Deus, a faxina do céu já começou. Não tem 7.000 que não dobrou o joelho diante de Baal ainda. Volta lá, unge os homens de Deus e depois eu venho te buscar. Por isso que Deus falou, né? Come e bebe que a tua jornada é longa. A palavra já está encerrando, dá glória encerrada. Mas o Senhor vai falar e você responde aí com toda a força da tua alma. Come e bebe que a tua jornada é longa. Come e bebe que a tua jornada é longa. Come e bebe que a tua jornada é longa. Sai daqui. Saúde espiritual e saúde material. Começa a Deus agora no nome do Senhor Jesus. A força de Deus vai te tomar aqui. E você volta para a tua casa diferente. Volta para a tua casa em paz. Pode voltar em comunhão. A Jezabel, esse espírito de macumba do inferno aí, ó. Aqueles teus perseguidores lá vão tomar conta de tudo. Eu quero ver você como um soldado meu, disposto a me servir. Quem está disposto a servir o Senhor aí? Quem está disposto a servir o Senhor aí? Fazer o melhor para o Senhor, viajar em missão, suprir os pobres, suprir os necessitados, construir as igrejas, as congregações, as casinhas, os menos favorecidos, entrar na favela, glória, o nome do Senhor, falar para o drogado, tem jeito sim, Deus me libertou, Deus vai te libertar também, o traficante tem jeito sim, é melhor o pãozinho abençoado por Deus do que o banquete na mesa de Satanás. Glória a Deus, glória a Deus, irmão. Eu vou virar a mesa do banquete do inferno agora. Deus virou a mesa de Jezabel e de Acabe. Aleluia, fez uma mesa com aleluia para Elias lá no meio do deserto. Glória ao nome do Senhor. Pão e brasa e jarro de água. Aleluia. Será que tem jarro lá no céu? Tem ou não tem, irmão? O anjo pegou emprestado.
O anjo pegou já emprestado, pegou o pão emprestado de alguém para levar lá o Elias comer e beber? Não. Deus não precisa tomar nada emprestado de ninguém. O que tem é Deus que cria. O que você tem foi eu que te dei e foi eu que criei. E o que você vai ter, sou eu que vou te dar e sou eu que vou criar. Tem 7.000 que não dobrou o joelho diante de Baal ainda. E Deus manda esta palavra e manda te dizer: não ajoelha para o inferno, ajoelha na minha presença, bate na porta da minha misericórdia, vem congregar, ouvir a palavra e levar a resposta para a tua casa. Toda vez que você entrar aqui triste, desanimado, desanimada, você vai sair daqui liberto, dando glória ao meu nome e pisando na cabeça do teu adversário. Dá para dar um glória a Deus, irmão. Aleluia, a comida foi tão forte, tinha tanta vitamina naquela comida, irmão, que ele não sabia quantos dias ele ia andar. Aleluia, mas a força daquela comida é tão grande, irmão, num corpo humano, a força de uma comida, ela pode durar nem 24 horas. Aleluia, às vezes 12 horas você já está morrendo de fome de novo. Janta agora, daqui a pouco, amanhã no almoço, se não almoçar, você morre, você cai duro. Falta glicemia no corpo. Aleluia, falta vitamina A, falta vitamina B, falta vitamina D, vitamina K. Dá um glória a Deus, nessa palavra tem vitamina. Recebe a minha vitamina aí, a vitamina de dar glória, a vitamina de dar aleluia, a vitamina de mandar o diabo embora, a vitamina de ungir alguém. 40 dias. Não dou com a força daquela comida. É impossível, né? Dá glória a Deus. Quem quiser comer e quem quiser beber, receba aí no nome do Senhor Jesus. Quem quiser, receba aí nessa palavra no nome do Senhor Jesus. Tome e bebe, porque pediu-se o Senhor a força dessa palavra, vai te queimar 40 dias na terra. E aquela maneira, vai ter umas guerras, vai ter umas batalhas, vai ter anjo do céu contra anjo do inferno, vai ter espadas sobre espadas, no nome do Senhor, vai explodir muita coisa aí fora, mas você vai dar vestido, abastecido, e abastecido na comida da minha palavra. Recebe aí, recebe, irmão, come bem, a tua jornada é longa, e o posto será interrompido a missão, ninguém te olha a força que tomou Elias. Olha a força que dá no poder dessa palavra. Amanhã você vai sentir essa força. Sábado você vai sentir. Domingo você vai sentir. Segundo você vai sentir aumentar. E quanto mais você olha, quanto mais você cantar, quanto mais você orar, mais vai aumentar o que é meu em você. Dá glória a Deus. O meu remédio, a minha vitamina, o que é meu para te tomar. E o que é do inferno já está correndo. Seja louvado.